Já se pegou repetindo comportamentos da sua mãe ou do seu pai que você jurou que nunca faria? Ou você já viu aquelas famílias que toda mulher é traída, ou que toda mulher tem filho com uma certa idade, né? Ou toda mulher é mãe solteira? Se você já observou esses padrões que passam de geração em geração e não sabe muito bem porque isso te acontece, esse vídeo é para você. Se você não me conhece, meu nome é Mariana Yordanov, eu sou terapeuta integrativa, consteladora familiar, e nesse vídeo eu quero justamente te explicar como esses padrões familiares repetitivos acontecem. E para a gente entender isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre as constelações familiares. Essa técnica foi desenvolvida por um alemão, Bert Hellinger. Ele verificou a existência de um campo, de um sistema familiar que envolve todas as pessoas que pertencem a esse sistema. E o problema acontece quando a gente viola 3 leis sistêmicas, que é a lei de pertencimento, cooperação e ordem. Então, o que significa isso? A lei da ordem fala que aqueles que vieram antes têm precedência sobre aqueles que vieram depois. E se você está aí julgando o comportamento da sua mãe, se você está aí falando para o seu pai o que ele deveria ter feito, o que ele fez de errado, como ele deveria agir, você está violando essa lei de ordem. E o que a vida acaba te fazendo? Ela acaba te trazendo as mesmas circunstâncias, as mesmas situações para que você tenha esse entendimento prático, ou seja, é por isso que muitas vezes a gente acaba repetindo os mesmos padrões dos nossos pais, uma tentativa da vida nos colocar de volta no nosso lugar de pequeno, de filhos, né? Então, quando eu consigo ser pequena perante aos meus pais, eu consigo ser grande perante a vida. Quando a gente vem com esse olhar sistêmico e entende que sim, eu posso olhar para a vida dos meus pais, eu posso aceitar a vida deles exatamente do jeito que foi. Apesar de não concordar, eu não preciso concordar com as atitudes dele, eu não preciso concordar com a forma como eles conduziram a vida deles, mas eu posso aceitar. Quando eu trago esse sentimento de aceitação, eu me liberto para viver o meu próprio caminho, as minhas próprias escolhas. Eu não preciso ficar repetindo os mesmos erros dos meus familiares para me trazer esse entendimento. Então, quando eu aceito tudo o que aconteceu com os meus antepassados, o bom e o mal, o certo e errado, o bonito e feio, eu trago essa libertação para viver os meus próprios padrões. Eu não preciso mais repetir os padrões deles. A segunda lei é a lei do equilíbrio, né, da cooperação entre o dar e o receber. Toda vez que dentro de um sistema esse equilíbrio entre o dar e o receber é violado, a gente consegue observar 4 movimentos. Ou a pessoa que está se doando demais, ela se sente sugada, sem energia, ou ela acaba empurrando inconscientemente o outro para fora dessa relação. Então, é aquele caso de mulheres que falam, nossa, eu me doei muito para ele e ele foi embora, né? Eu fiz tudo por ele e ele foi embora dessa relação. E por que isso acontece? Porque quando você se doou demais e você não se nutriu, você ficou vazia, né? E você se doou demais para o outro olhou para aquele desnível e ele sentiu que ele não era capaz de devolver na mesma altura que você se doou. Então ficou muito pesado para ele e ele sentiu que ele não tinha formas de compensar essa doação excessiva que você fez. Então ele acaba indo embora porque ele se sentiu em dívida com esse relacionamento. Claro que eu tô falando isso, mas esses processos são inconscientes. Mas quando a gente olha para as constelações e a gente observa esses movimentos, eles ficam muito claros em muitas famílias. Outro ponto que a gente observa nessa lei de cooperação é aquela mãe que faz tudo pelo filho e acaba sem querer impactando na autoestima do filho. Porque quando ele recebe tudo na mão, tudo pronto, tudo perfeito e ele não tem que fazer nada, ele sente que ele não é capaz de fazer aquilo que a mãe está fazendo por ele. Então, muitas vezes, a gente sem querer, quando a gente se doa excessivamente para os outros, a gente acaba impactando até a autoestima da outra pessoa, porque ela sente que, primeiro, ela não consegue retribuir a altura e ela sente que ela é incapaz de fazer por ela mesma, né? Então, se você está aí fazendo tudo pelos seus filhos, muito provavelmente você está incapacitando os seus filhos. Se você quer criar filhos fortes, deixe que eles façam por si mesma, não faça
para o seu filho aquilo que ele tem capacidade de fazer por ele. É claro que se ele é pequenininho, ele ainda não tem a capacidade para fazer por ele, você, claro que vai fazer. Mas o que eu tô te falando é que eu vejo muitos filhos criados, filhos com capacidade de fazer e a mamãe trazendo, né, pondo a comidinha no prato. E tudo bem se isso é um ato de carinho, de amor, mas observe se com o seu gesto você está incapacitando o seu filho, né? Filhos fortes são aqueles que fazem por si mesmos. E o quarto movimento que a gente vê quando essa lei de equilíbrio não está bem resolvida num relacionamento é quando o outro se torna um tomador, né? Então no mesmo caso da mãe, por exemplo, quando você doou, faz tudo pelo filho e mesmo assim ele nunca está satisfeito, porque ele se acostumou só a receber, só tomar, só tomar. E quando ele não tem essa chance de retribuir, ele se torna insatisfeito, ele se torna aquela pessoa que nunca está feliz, que nunca está bom o suficiente, porque ele se acostumou a sempre só receber, ele não encontrou formas de contribuir. E a terceira lei das constelações familiares é o pertencimento. Essa lei nos diz que todos têm direito a pertencer àquele sistema familiar. E se por acaso uma pessoa for excluída daquele sistema, algum descendente pode vir a representar as mesmas características daquela pessoa numa forma de reincluir aquela pessoa que foi excluída através do seu comportamento. Vou te dar um exemplo muito claro que eu vejo muitos nos meus atendimentos. Às vezes a mãe foi ferida, o pai era um alcoólatra, o pai não era bom, né? O pai traía a mãe. E aí o pai sai de casa e todo mundo exclui o pai daquele sistema familiar. Ninguém fala que existiu aquele pai, né? A gente vê muito isso no Dia dos Pais, né? Aquelas mulheres que falam, não, eu fui mãe e pai, né? E quando a gente faz isso, a gente sem perceber está trazendo desequilíbrio para o nosso sistema familiar. Porque se aquela pessoa foi excluída do nosso coração, né, se ela não tem o direito de pertencer na nossa família, inconscientemente a gente está convidando algum descendente ou até mesmo a gente mesma a trazer essa característica dessa pessoa de volta para esse sistema familiar. Então, por exemplo, eu vejo muitas mulheres que tiveram problemas com os pais trazendo essa energia de volta através dos relacionamentos. Então, elas buscam companheiros que tenham exatamente o mesmo perfil do pai, né? Então, por exemplo, aquela mulher que viu a mãe sendo traída, que viu o pai bater na mãe, que jurou que nunca ia fazer isso na vida, que jurou que nunca ia encontrar um companheiro assim, ela acaba atraindo exatamente o mesmo perfil de masculino. Então, enquanto ela não curar isso nos padrões familiares dela, enquanto ela não dá esse lugar para o pai dela, né? Não é concordar com as atitudes dele. Aqui a gente não está falando de passar a mão na cabeça de comportamentos abusivos, comportamentos tóxicos, mas o que a gente está falando aqui é você aceitar que isso faz parte da sua história. É você aceitar que o comportamento do seu pai te transformou na pessoa que você é hoje, para o bem ou para o mal. E que ele deu tudo o que ele tinha, o bom e o mal, o certo e errado, o bonito e feio. Então, muitas vezes, a gente julga a nossa mãe, a gente julga o relacionamento dos nossos pais, e isso traz desequilíbrio para todo o sistema. E muitas vezes a gente acaba repetindo exatamente tudo aquilo que a gente condenou numa tentativa de reparação, numa tentativa de trazer esse entendimento, essa consciência para todo o sistema familiar. E quando a gente dá lugar para esse pai que pertence a esse sistema, que a gente aceita ele exatamente como ele é, entende que ele nos deu o nosso bem mais precioso, que é a nossa própria vida, a gente se liberta para viver a nossa própria história, para parar de repetir esses comportamentos que não são nossos, que muitas vezes a gente só está repetindo um mesmo padrão familiar. E como que eu uso tudo isso nos meus atendimentos? Primeiro, eu faço uma análise do que está acontecendo na sua vida hoje. Quais são os seus problemas, os seus desafios, o que não está bom hoje? Depois, eu olho para a sua história, eu olho para a história dos que vieram antes de você. Porque muitas vezes a gente está repetindo os mesmos desafios numa tentativa de pertencer a esse sistema. Então, quando eu olho para os seus desafios, quando eu entendo a história do seu sistema familiar, eu vejo que 99% das pessoas estão ali repetindo aqueles desafios
que os antepassados viveram. E quando a gente traz essa consciência, a gente se liberta, né? E eu faço isso através de uma meditação dirigida. Então é um trabalho muito profundo, onde você visualiza o seu antepassado, você reprograma essas crenças. Eu vou conduzindo você para que você traga essa aceitação para o seu coração, para que você possa realmente soltar as expectativas de como o outro deveria ter sido, como o outro deveria ter agido, e também você devolver para o outro as expectativas que ele colocou sobre você, de como você deveria ser, de como você deveria agir. Quando a gente faz isso, a gente solta, a gente se libera, a gente abre um enorme potencial que estava ali sendo preso, que estava ali sendo reprimido para segurar todas essas emoções. Quantos pactos, quantos votos, conscientes ou inconscientemente, a gente faz com a nossa família, com o nosso sistema familiar, e acaba repetindo exatamente os mesmos desafios. A gente consegue, através dessa meditação dirigida, olhar para tudo isso envolta nessa amorosidade, quando a gente consegue acolher tudo isso, com muito amor, com muita gratidão, a gente consegue tomar tudo isso como força, a gente consegue honrar a história deles exatamente do jeito que foi, e a gente traz isso para nós como raízes, como força, como estabilidade. E a gente traz essa leveza de viver os nossos próprios caminhos, as nossas próprias escolhas. Então, os atendimentos com constelação familiar que eu tenho feito têm sido libertadores, têm sido transformadores. Eu vejo pessoas que estão há anos e anos na terapia, batendo cabeça e não têm resultados. E eu não estou aqui para criticar nenhum método terapêutico, tá bom? Eu não estou aqui para criticar psicologia, nada disso. Muito pelo contrário, todos temos o nosso lugar. Mas eu vejo a velocidade de transformação que a constelação pode trazer na sua vida. E se você consegue alinhar isso com o seu processo terapêutico, você consegue potencializar os seus resultados em muitas vezes. Então, eu utilizo as constelações familiares de uma forma única, através dessa meditação dirigida. Então, eu consigo utilizar toda a força, todo o conceito da constelação num atendimento individual. Tem muita gente que usa os bonequinhos, também é uma forma de fazer, e eu não estou aqui também criticando essa metodologia, mas eu percebo que quando eu conduzo através da meditação e a pessoa se imagina de frente para aquele antepassado, uau, ela consegue realmente mergulhar naquela experiência, ela consegue realmente trazer aquelas sensações para o corpo dela, como se realmente a pessoa estivesse na frente dela. Então eu já vi resultados incríveis de uma filha que estava há 20 anos sem falar com a mãe, depois que ela veio e ela fez esse processo terapêutico comigo, a mãe ligou para ela, né? Então você vê como essa energia chega em todo o sistema familiar. É por isso que se você se cura, você leva essa cura para todos aqueles que vieram antes e para todos aqueles que vieram depois. Então quando você se cura, você ajuda a sua filha a não ter que repetir esses mesmos padrões. Você ajuda todo o seu sistema familiar a se reorganizar, porque você é uma peça desse sistema e à medida que você muda a sua energia, você altera a energia de todo o sistema. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, ajuda esse conhecimento a chegar até mais mulheres. Se você quiser fazer um agendamento comigo, a minha agenda está aberta, eu tenho algumas vagas para esse processo terapêutico tão transformador. Vai ser uma honra te atender, é só você entrar em contato comigo que a gente vai tentar achar uma vaga para você passar em atendimento, tá bom? Vai ser uma honra de coração te ajudar a trazer essa cura, essa leveza, essa libertação para a sua vida, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, me ajuda a espalhar essa mensagem tão linda das constelações familiares. Um grande beijo.